Gonçalo Rocha, presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva há 12 anos, termina este mandato e vai concorrer à Assembleia Municipal. Ganhou em 2009 à Câmara por apenas 22 votos, mas nas duas eleições seguintes aumentou a sua base de apoio substancialmente. Afirma que quando chegou à Câmara o comércio local nem um prego lhe vendia fiado, mas agora as coisas são bem diferentes e Castelo de Paiva está bem financeiramente, com vários projetos em execução. Acredita que o Partido Socialista vai renovar a Câmara, pois a equipa é excelente e tem acima de tudo um plano bem sustentável para o concelho. Eu, como disse bem, tenho uma origem como qualquer jovem, nasceu nesta terra, grande parte são provenientes de gente humilde e trabalhadora, e eu também não fugi a essa regra. De facto, o meu pai, a profissão que tinha era cantoneiro de estradas, fazia parte da Junta Autónoma das Estradas, e a minha mãe era doméstica e trabalhava nos campos, na agricultura. Portanto, tenho, de facto, uma vivência muito profunda e uma ligação muito umbilical com esse mundo, que não é tão distante quanto isso, mas que também me incutiu valores importantes na vida e a valorização do trabalho, da humildade e da simplicidade e da própria proximidade que devemos ter com quem nos relacionamos e, sobretudo, perceber a importância de crescer a pulso na nossa vida. Participei também na juventude partidária, numa estrutura não só local como distrital e até nacional, na Juventude Socialista. Depois, também de forma já muito longínqua, integrei a militância no Partido Socialista e desde cedo tive um contacto com a vida política e partidária. Eu, objetivamente, tive sempre esse sonho no meu crescimento na vida política de um dia poder ter o privilégio e a honra de ser Presidente da Câmara. Fiz o percurso académico em termos de licenciatura no curso de História, como disse. Dei aulas há algum tempo, mas foi um tempo muito curto e depois, entretanto, enveredei para outra carreira profissional, também num instituto público, que também me valorizou. Tive a oportunidade de ter contacto com o público. Trabalhei vários anos na loja do Cidadão de Aveiro, onde também fomentei um bom relacionamento com muitas pessoas. Foi uma experiência muito enriquecedora, não só com o ambiente de trabalho em si, como também com o contacto com a própria comunidade de Aveiro, que é de facto uma comunidade muito boa, é uma terra magnífica. Posso lhe dizer que seria a segunda terra que escolheria para viver. Portanto, foi uma experiência que gostei imenso. Não se lembra de quando recebeu o convite para avançar para a Câmara? Eu, como disse, participei sempre nas estruturas e liderei também, durante vários anos, como se costuma dizer, fiz o trabalho de formiga e de sapa aqui no Concelho, a liderar o Partido Socialista durante vários anos. No fundo, disponibilizei-me junto das estruturas partidárias, não só local como também em termos distritais, para ser o candidato à Câmara Municipal. Isso aconteceu em 2009. Procurei mobilizar e agregar todos os que estão ligados ao Partido Socialista, simpatizantes e militantes, mas foi muito mais do que isso, porque, objetivamente, a base partidária por si só não conseguimos chegar lá. Portanto, consegui, no fundo, envolver no nosso projeto ao longo de todos estes anos, inclusive quando estou aqui na Câmara Municipal, porque sou o presidente de todos os paivenses, mesmo sendo militante do Partido Socialista, e, portanto, nunca o neguei, mas procurei sempre desenvolver o meu trabalho em função desse princípio elementar que me parece que é o mais adequado, que é servir as pessoas, independentemente da sua idade, da sua militância, enfim, do seu estatuto. Procurei sempre ter uma proximidade muito grande e ter essa disponibilidade de acolher todos aqueles que viessem para o bem para nos ajudar no projeto do Partido Socialista, e dessa maneira é que conseguimos, objetivamente, ganhar as eleições em 2009 com uma unha negra, mas que foi uma vitória com um sabor muito especial, porque sentimos, e senti, naturalmente, que o Concelho precisava de uma mudança, precisava de um rumo bem diferente
e que essa mensagem, no fundo, foi conseguida em termos de mobilizar as pessoas, e sentimos esse crescimento ao longo de vários meses em que estivemos em pré-campanha e campanha eleitoral, onde de facto sentimos que devia haver uma mudança no Conselho em termos de orientação política, em termos daquilo que era necessário fazer, e até com um caráter de muita urgência face à situação em que a Câmara Municipal se encontrava então. É um presente próximo do povo? Procurei sempre ser, como dizia há pouco, a minha forma de ser e de estar na minha vida pessoal é essa, que no fundo também a transportei para a vida política e para as funções que exerço. Naturalmente sou o Presidente da Câmara e isso confere também um outro tipo de responsabilidade, mas nunca abdiquei desse princípio elementar de estar próximo das pessoas, apesar deste momento pandémico que nos retirou aqui um ano de ter essa proximidade maior com elas, porque de facto não o permite, mas nunca deixei de as ouvir, de as receber e de procurar ajudar sempre que é possível. Portanto, foi sempre essa a forma de estar, e julgo que é a forma do sucesso também para se estar na política, é de facto manter essa ligação e essa proximidade com as pessoas. Em 2009, quando chegámos à Câmara, de facto fizemos essa auditoria e o levantamento que foi feito, o valor da dívida na altura andaria muito próximo dos 18 milhões de euros. Uma dívida muito grande para um concelho tão pequeno e uma Câmara tão pequena como a nossa, onde normalmente tem uma execução de orçamentos na ordem dos 8 a 9 milhões, onde de facto só a máquina de funcionamento e dos custos associados ao funcionamento da Câmara consome grande parte destes recursos. Ou seja, tivemos que de facto fazer essa auditoria para perceber na realidade e com profundidade a situação financeira que o município tinha, e o trabalho que fizemos depois foi de facto de reprogramar toda essa dívida, porque não tínhamos alternativa, e, portanto fizemos um saneamento financeiro num contexto muito difícil em que já estávamos com a Troika praticamente aqui no país, as taxas de juros eram muito mais elevadas daquelas que são hoje. Fizemos um saneamento financeiro e conseguimos fugir a uma Troika na Câmara, porque evitamos a questão da ruptura financeira, em que aí de facto o plano implicava aumentar taxas, impostos. Mas tiveram ajudas do Governo para... Nós usamos, foi um mecanismo da lei, e conseguimos convencer o Tribunal de Contas do mérito da nossa proposta e conseguimos que fosse aprovada. Mas mesmo assim não estávamos satisfeitos, porque entretanto as taxas de juros também vieram a descer e fizemos outro saneamento financeiro ajustado, que foi pioneiro até no país, onde conseguimos taxas de juros mais vantajosas e conseguimos gerar poupança também para a própria autarquia na amortização dessa dívida, e que prolongou também no tempo essa mesma amortização. Há questões que mudaram para melhor, felizmente. Nós, na área social, fizemos as contas no final do ano e apoiamos com 3 milhões de euros ao longo destes anos. Fizemos muitas iniciativas, transporte solidário, apoio ao cheque de farmácia, loja social, enfim, o apoio ao arrendamento. Muitas medidas que nasceram no contexto da Troika, que de facto foi um momento muito duro em termos económicos e para a vida das famílias no Concelho e até no próprio país, e portanto nós desencadeamos muitas medidas de caráter social nesse sentido. E para além disso, a questão do estrangulamento das estradas continua a existir, porque a nossa luta continua a manter-se. Mas houve de facto uma evolução que me parece positiva e que naturalmente merece também o nosso reconhecimento, que foi a integração dos principais eixos que precisamos, no caso a ligação da nossa variante à Estrada Nacional 222 e também o IC35 entre os Rios e Penafiel. São duas ligações decisivas e muito importantes. Estão no plano de recuperação e resiliência, com financiamento assegurado a 100%, portanto, e com um limite temporal para a sua execução até 2026. Portanto, o que se perspectiva, cumprindo-se toda a tramitação legal em termos de procedimento, lançamento a concurso, projetos, pareceres, e aí é que a máquina do Estado de facto não pode falhar, não pode atrasar, porque esta é uma oportunidade de ouro para ajudar o Concelho e a nossa região. E hoje, não for a questão da pandemia, a situação do Concelho em termos de empregabilidade, sobretudo de emprego, de mão de obra intensiva, seria zero. Pronto, há casos crónicos que percebemos que em termos de enquadramento no mercado de trabalho é sempre mais difícil,
mas de facto tem havido um impulso e uma pujança enorme do nosso tecido empresarial, não só de empresários de Castelo de Paiva, como também de investidores que vieram para o Conselho e alguns de capitais estrangeiros, nomeadamente da Suíça, que têm de facto alavancado um conjunto significativo de postos de trabalho e que se perspectiva ainda no futuro de crescimento ainda maior, portanto, o que significa que estamos mesmo no bom caminho e a realidade felizmente mudou para muito melhor nesse capítulo e hoje temos empresas a crescer, empresas a nascer e tem alavancado também investimentos na área do imobiliário para a construção da habitação própria, que verificamos neste Conselho também que está a crescer a olhos vistos e que vai crescer ainda muito mais. Alavancamos ainda a revisão do Plano Diretor Municipal, que é um instrumento fundamental para o planeamento e para o desenvolvimento do Conselho. Portanto, estamos-nos a dotar de todas as ferramentas para que o Conselho dê aquele salto que todos desejam e ambicionam. E, para além disso, também candidatamos, e já está aprovada, uma candidatura da estratégia local de habitação, que alavanca um investimento nos próximos anos de 30 milhões de euros no Conselho. Portanto, estamos a atuar em todas as frentes, para além do investimento público, que é meritório, que está a crescer, como dizia há pouco, na regeneração urbana, nas escolas. O único handicap que temos aqui, de facto, é a questão da saúde, que procuramos incessantemente que aconteça a revisão da rede de urgências básicas, porque, objetivamente, o Conselho precisa de estar integrado nessa rede, face a esta dinâmica, face às deslocações que estão obrigados, à saturação dos próprios hospitais centrais. O hospital prioritário, ou pelo menos de referência aqui, é Porto, não? Padre Américo, em Penafiel, e também temos referenciação mais na parte sul do Conselho, sobretudo para o Hospital de São Sebastião, na Feira, mas também temos ligações, também nos abriram essas portas no Porto, nomeadamente em Gaia. Portanto, nós tendo as estradas feitas, em termos daquilo que são as urgências maiores, e o acesso aos hospitais de referência melhora substancialmente, mas naquilo que é a urgência básica, do pequeno tratamento, que evita as deslocações, de facto aqui no Conselho é uma necessidade premente e temos-la manifestado inúmeras vezes junto do Ministério da Saúde e junto de todo o Governo, porque objetivamente é necessário. E a rede de urgências que está a vigorar também já tem mais de 10 anos, também é chegada à altura de se revisitar essa rede e de fazer as reformulações que são necessárias, porque eu julgo que, como em tudo na vida, quando com o decurso do tempo, também começam a surgir alterações que não existiam anteriormente. Portanto, as características do território, as dinâmicas que o território criou, também começam a justificar, de facto, a necessidade de termos essa urgência básica, quanto mais não seja por essa questão que lhe falei há pouco, das empresas que neste momento estão já a recrutar pessoas de fora do próprio Conselho. Portanto, é uma realidade que não existia e atualmente está objetivamente a acontecer. Percebemos que a realidade dos distritos tornou-se arcaica, tornou-se desatualizada face às reformas que vieram a ser implementadas. Portanto, em cada setor nós temos dependências de vários distritos. Chegamos a ter de Vila Real, chegamos a ter de Braga, chegamos a ter do Porto, em algumas circunstâncias de Aveiro. Depois temos a comunidade intermunicipal, que no fundo é a plataforma que neste momento está a gerir maior parte dos recursos financeiros em vários eixos de apoio. E pertence mais ao Porto. A comunidade intermunicipal tem conselhos de Aveiro, no nosso caso, tem de Viseu, tem do Porto e tem também de Braga. Ou seja, julgo que não me está a escapar nenhum. Ou seja, é fácil gerir os comunitários, os projetos? Pronto, temos sentido que, objetivamente, tem havido uma deslocação e uma descentralização de competências muito para o âmbito das próprias CIMs, mas, objetivamente, isto é uma confusão muito grande. E depois os partidos, as estruturas partidárias têm uma vocação ainda distrital, que é uma coisa que ainda também não se compreende muito bem, como é que umas coisas mudam, outras mantêm-se com essa configuração. Eu posso lhe dizer que Aveiro sempre também nos tratou muito bem e é um distrito que nos diz muito ao longo da história, mas de facto a distância continua ainda a ser muito significativa, apesar de ter havido uma melhoria substancial nos acessos. Mas para nós, um concelho que fica na periferia, mais longínqua no caso, torna-se difícil o facto de fazer esta gestão
em vários setores. Temos muita dificuldade, às vezes, ter organismos a depender de São João da Madeira, que deixou, mas que no caso, quando eu aqui cheguei ainda era em São João da Madeira, depois passou para Penafiel. Depois temos a rede dos próprios tribunais, que ainda depende também em algumas circunstâncias de Aveiro, outras já depende de Penafiel, portanto é sempre uma confusão muito grande e que nos tira aqui uma clareza e uma eficiência maior na gestão dos recursos. Eu sou um grande defensor da regionalização, porque acho que os centros de decisão, quanto mais próximos, melhor, porque conhecemos muito melhor o nosso território. E sem a regionalização, eu julgo que o próprio Norte, e falo mais no Norte porque pertencemos ao Norte, tem sido penalizado. Eu não sou daqueles discursos anti-Lisboa, porque Lisboa é a nossa capital e com muito orgulho, e o país até é muito pequeno para grandes lutas a esse nível. Mas parece-me, em termos de eficácia, que objetivamente os centros de decisão deviam estar muito mais próximos das comunidades, temos outra capacidade para poder decidir de forma mais célere, porque uma das grandes coisas que me sinto aqui alguma até revolta é de facto termos instâncias tão distribuídas, tantos pareceres, que às vezes são um atraso muito significativo para que as decisões aconteçam. As pessoas continuam a ter bem presente que o distrito é Aveiro, e até notem simpatia por Aveiro, mas a ligação forte da nossa região aqui ao Porto, ao Grande Porto, continua a ter essa... Os jovens, por exemplo, serão mais Porto? É o Grande Porto. O Grande Porto continua a ser a zona mais procurada. Aliás, porque nós estamos a 45 minutos do Porto e, portanto, temos uma afinidade muito maior com o Porto do que propriamente com Aveiro. A marca mais importante que fica associada é, de facto, a credibilidade que a Câmara adquiriu. Nós aparecíamos, por sistema, nos rankings, sempre nas listas a vermelho, como eu costumava dizer, da credibilidade. Era uma entidade que não tinha o respeito que eu acho que deveria ter junto das instâncias e da própria comunidade e com quem se relacionava. Hoje, felizmente, isso acontece e conseguimos, de algum modo, também ter uma Câmara mais ativa nas oportunidades. Nós procuramos sempre agarrar as oportunidades que nos surgem, trazendo programas, trazendo candidaturas, puxando também pelo nosso tecido empresarial. Nós, infelizmente, com as contrariedades que tivemos, conseguimos alavancar muitos recursos nos fundos comunitários para apoiar também as empresas no Conselho. Não foram suficientes em algumas situações, infelizmente, mas fiz as contas, num dia destes, tivemos aqui nestes últimos anos cerca de 10 milhões de euros, ou mais de 10 milhões de euros de apoio às empresas no Conselho de Castelo Paiva. Portanto, há um trabalho de fundo que tem vindo a ser realizado e a Câmara tornou-se, julgo eu, mais ativa nesse domínio. E hoje nós estamos a executar, mesmo num ritmo um bocadinho mais lento, porque aquilo que eu dizia há pouco dos 3 milhões e meio que tivemos durante até 2018, salvo erro, ou 2019, do PRED, asfixiou-nos bastante. Mas neste momento estamos a conseguir pôr tudo em prática aquilo que contratualizamos no âmbito dos fundos comunitários. Portanto, vir cá entrevistá-lo e não falar na tragédia da Ponte, que está a fazer 20 anos este ano, na altura, ainda estava há 8 anos de ir para a Câmara, tenho que lhe perguntar, primeiro, se lembra do sítio onde estava, quando ouviu essa notícia. É uma pergunta com várias perguntas. Se lembra do sítio onde estava, se perdeu infelizmente alguém na tragédia, e quando chegou à Câmara, obviamente que ainda era um dossiê que ainda é neste momento, é um dossiê em aberto. O que é que mudou e o que é que mudou para Castelo Paiva a tragédia? Bom, além recordo-me perfeitamente dessa noite. Foi uma noite muito violenta, dura, de grande preocupação. Estava no Conselho? Não, estava em viagem para Lisboa, por razões profissionais, ia num comboio quando soube a notícia. E, de facto, foi um choque tremendo o que tivemos, porque é uma coisa que seria impensável. Ninguém estava a contar que uma coisa dessas pudesse acontecer, nem no pior dos pesadelos, portanto. E quando se percebeu a dimensão que a tragédia teve, um autocarro cheio de pessoas, a grande parte delas conhecia e de algumas até era bastante amigo,
Foi um choque profundo e, portanto, nada paga e apagará essa memória e essa marca no Conselho vai ficar para todo sempre, portanto, na sua história, mas a vida teve que continuar e continuou naturalmente que muita coisa já aconteceu depois destes 20 anos. O tempo também tem sido um aliado importante para ajudar as famílias, apesar de todos percebermos que na altura perderam-se famílias completas e, portanto, foram casas que ficaram vazias, tivemos casos com essa dimensão e com essa gravidade, portanto, foi de facto muito violento, mas... O facto de ninguém ter sido condenado ou responsabilizado, tirando o ministro que se demitiu, assim, enquanto Presidente de Câmara deixou... Eu não estava cá nessa altura em que decorreram os julgamentos, mas ficou no ar, de facto, essa ideia de que a culpa até morreu solteiro. Mas, como eu costumo dizer, cabe à Justiça fazer o seu trabalho, que o fez, mas, como disse, ninguém estava preparado para uma coisa destas. Nem no pior cenário que se pudesse imaginar podiam pensar que um dia uma ponte cairia no país. Bom, Presidente, o que queria ainda fazer se tivesse mais 4 anos de mandato? É como dizia numa das respostas que lhe dei anteriormente, nós nunca estamos satisfeitos, mal estaria um autarca se estivesse resignado e já satisfeito com o que fez. Muito mais há a fazer no Conselho e estamos a preparar também esse futuro relativamente ao projeto que iniciamos, porque eu julgo que deverá ter continuidade, mas é uma opinião. Já lá vamos essa pergunta. Mas há muita coisa a fazer. Ao nível das infraestruturas básicas, temos que melhorar os indicadores de cobertura de saneamento no Conselho. Qual é a porcentagem neste momento? É muito baixa. Estamos à ordem dos 25%, portanto temos que evoluir significativamente nesse domínio. Espero que este quadro comunitário próximo que nos venha a ajudar a ter essa oportunidade de fazer mais investimento na rede baixa, sobretudo. No setor das águas também precisamos de reabilitar a rede. Devemos apostar na melhoria das condições para a educação, para a escola pública no Conselho. Estamos agora a lançar concursos para as escolas, mas julgo que temos que dar um salto qualitativo muito grande nas condições para os nossos alunos. De facto, uma escola forte, uma escola boa, é também um motivo de atratividade e de fixação de pessoas no nosso território. Outro sonho que tinha, não consegui concretizar, é de criarmos ensino superior no domínio da música, alavancado muito no projeto da Academia de Música, porque eu acho que é um passo extraordinário que o Conselho poderia dar nesse domínio e tem condições para isso. Na valorização turística ainda há muito a fazer, portanto, estamos a pensar em vários projetos no Conselho nesse domínio, mas há muito caminho a fazer e era seguramente uma das grandes apostas era essa. Na reabilitação e na concretização da estratégia local de habitação, de facto vai proporcionar habitação própria em melhores condições para mais pessoas, sobretudo as que têm menos recursos financeiros, e continuar a fazer este crescimento na capacitação da empregabilidade. A mão de obra intensiva é de facto muito importante, mas também temos que abrir portas à capacitação, uma maior capacitação do mercado de trabalho, portanto ter empresas com um know-how diferente também no Conselho, até alocadas ao ensino superior. E eu julgo que podemos nos próximos anos dar passos muito seguros nesse domínio. E temos também na valorização dos produtos locais. Eu destacaria, para além do vinho, que é uma marca de excelência, o vinho verde de Castelo de Paiva, mas destacaria um dos produtos importantes também, que é o cobre. Nós temos talvez um dos poucos locais no país onde se trabalha o cobre com um mercado de trabalho já muito interessante e com um mercado de exportação e um volume de negócios muito significativos. Portanto, incluímos na nossa estratégia do PDM a criação de um cluster associado ao cobre, mas eu gostaria que, para além da unidade produtiva, também estivesse a capacitação, no fundo, que fosse feito todo o percurso, desde a concepção, desde a produção, as vendas, a promoção, que tivesse aqui um know-how de capacitação. Julgo que é uma área muito importante para o futuro do Conselho. Acha que a Câmara tinha competência, porque as câmaras não...
por vezes não são as coisas temos que apontar caminho e naturalmente ligados com o setor, porque temos aqui gente que sabe trabalhar muitíssimo bem nesse setor. Dar início a esse processo. E é um setor importante, muito importante. Para além disso, temos o património histórico, o património cultural, temos a reabilitação que é necessária da área mineira, portanto deveríamos avançar rapidamente com a requalificação de todo esse espaço na zona de Couto Mineiro de Pejão, seja museu, seja percursos, seja a valorização da história das minas do Pejão, que de facto marcaram mais de 100 anos este território. Mas isto, a vida é assim, portanto a vida tem que continuar. Há uma coisa que eu digo com toda a franqueza, é que quem vier a seguir de mim que faça muito melhor do que eu, porque isso será um sinal importante para o crescimento do meu concelho, que é isso que eu quero. Eu, a paternidade, eu quero passar por cá como uma pessoa séria, humilde, próxima, que colocou as contas em dia, que abriu horizontes, mas quem consiga criar ainda mais horizontes e mantendo esta base de credibilidade, para mim é muito importante. Mas como dizia há pouco, eu vou continuar cá, se assim o povo o entender, porque vou abraçar uma candidatura à liderança da Assembleia Municipal, porque acho que também devo deixar esse tributo. E mesmo essa questão para si, que era se já existe um herdeiro para a Câmara? Sim, estamos e o seu futuro político, obviamente. Temos preparado o nosso candidato, que será o meu vereador José Manuel Carvalho, que tem feito um trabalho também muito meritório, exemplo de toda a equipa, e que está associado, sobretudo, ao desbloquear de inúmeros processos que tinha aqui a Câmara. Mas tem feito um trabalho extraordinário e gostaria imenso que a minha equipa continuasse. Não por uma questão de presunção, nem diminuir os outros candidatos que estão na corrida. Eu julgo que é importante termos este garante de manter os princípios que sempre nos nortearam ao longo destes anos, que nos custou muito a ganhar e a conseguir, e que, sobretudo, mantivéssemos esta trajetória com focos muito bem pensados. Portanto, há muito caminho a fazer e eu tenho a ideia segura de que eles conseguirão, ainda melhor do que eu, fazer esse trabalho. E eu cá estarei para os apoiar e disponibilizar-me para ir à Assembleia Municipal. Num papel mais fiscalizador. Eu irei, naturalmente, cumprirei essa função, porque está associada às minhas... Mas a função refere-se a 4 a 6 vezes por ano. Às competências que me estão se for eleito. Mas a sua vida vai voltar à escola? Ainda não sei, portanto, irei cumprir o mandato que me estou a cumprir e naturalmente, depois é uma questão que será tratada e naturalmente tenho o local de trabalho onde estava anteriormente, mas é evidente que não sei ainda. Não... Tem aspirações políticas? Eu, naturalmente, com o recato que isto tem que ter e a prudência, não podemos ter mais olhos que barriga, dando passos sempre muito seguros. Confesso que me sinto preparado para continuar a abraçar projetos, sempre. Este foi um grande projeto da minha vida e torcerei sempre para que a minha terra continue a progredir e naquilo que eu puder e souber e tiver condições de ajudar, falo-ei sempre, de forma positiva, genuína, sem manobras, que às vezes nestas coisas sabemos como é que funcionam. Não, eu quero objetivamente que a minha terra progrida, que tenha futuro e que as pessoas se sintam bem e que estejam bem. Portanto, é isto que eu gosto. Não tenho outro sentimento que senão esse. Mas o que eu puder, o que em termos de oportunidades me surgir e que eu verificar que me sinto bem nesse desafio e que me sinta motivado, nunca tive receio de nada. Nunca tive qualquer... Nós às vezes temos aquele sentimento inicial de que poderemos não conseguir, não estar preparados. Eu normalmente naquilo que vou, mesmo desconhecendo alguma coisa, porque nós nunca conhecemos tudo, se me sentir seduzido, nunca tive receio de abraçar qualquer projeto e de ir à luta. Desde que essa luta seja uma luta positiva
seja uma luta que me valorize também como pessoa, como cidadão, e que tenha, no fundo, também a oportunidade de valorizar e acrescentar alguma coisa para onde vou. Portanto, é com este espírito profundamente natural e tranquilo que estou sereno, e as coisas acontecem. Eu costumo acreditar muito nisso. As coisas acontecem com trabalho, que é muito importante, e com a nossa consciência tranquila. Sr. Presidente, para terminar, arrependimentos nestes últimos 12 anos? Eu não vou dizer que não tenho, porque às vezes temos a tendência, não me arrependo de nada, não é assim. No modo geral? No modo geral temos sempre essa tirada, algumas coisas fazia diferente, não direi que não faria, porque olhando depois ao resultado final da coisa, como estou a dizer, podíamos ter feito de maneira diferente. Portanto, há coisas que poderia ter feito de uma maneira, mas essa avaliação, confesso-lhe que ainda não fiz, sobretudo, mas um dia farei com mais calma, com mais tranquilidade, mas acho que na essência, naquilo que é o macro, que é o estratégico, eu julgo que fizemos o essencial. E volto a frisar, credibilidade, respeito e horizontes. Acho que conseguimos isso. Agora, há coisas que podia ter sido diferente, podia ter sido melhor, nós nem sempre acordamos da mesma maneira, nem sempre estamos da mesma maneira, porque a pressão existe, não vale a pena dizer que não, porque nesta vida a pressão é constante, e nós na pressão muitas vezes não temos o melhor discernimento, e às vezes também estarmos muito metidos na caixa e não vermos as coisas à volta, perde um bocado a perspectiva. Às vezes isso diminui um bocado a nossa boa decisão. Às vezes é preciso sair da caixa, às vezes é preciso viajar, às vezes é preciso falar com outras pessoas, e nem sempre temos esse tempo, ou pensamos que não temos esse tempo, e estamos sempre sobre esta capa interna que muitas vezes também nos retira o melhor discernimento e a melhor avaliação das decisões. Portanto, há coisas que faria diferente, não tem problema nenhum em dizê-lo. Cometemos erros, seguramente, e também temos a humildade de pedir desculpa quando erramos, e quando avaliamos mal, às vezes quando vamos induzidos também em má informação que nos prestam, enfim, há muita coisa que poderia ser diferente, mas também, como eu tenho dito muitas vezes, mesmo aqueles que nos criticam também nos ajudaram a crescer, também nos prepararam melhor, também exigiram mais de nós, porque o homem também tem, o homem ou a mulher, o cidadão, tem essa condição. Também se não for um bocadinho espicaçado, às vezes adormecemos um bocadinho. Portanto, é preciso também às vezes haver esta pressão, esta força exterior que nos ajuda também a estarmos melhores e a sermos mais enérgicos, mais determinados ainda. Portanto, eu acho que... E depois tivemos também muitos momentos duros neste percurso, que não foi fácil. Isso enriquece a pessoa. Sim, preparou-nos melhor para a vida. Coisas que aconteceram que foram a troika, a forma como a Câmara estava, os incêndios, houve muitos revés, decisões que nos tramaram literalmente em termos de organização, por exemplo a questão da baixa densidade. Houve muitas coisas que aconteceram que foram duras de moer. Parece que para Castelo de Paiva era sempre muito difícil. Mas mesmo assim nós nunca desistimos e nunca deixamos de manter o foco naquilo que era o essencial. Lidou com 3 primeiros-ministros. Qual foi o mais fácil de trabalhar, pelo menos para Castelo de Paiva? Eu não tenho dúvidas nenhumas que é António Costa. Também é com ele que tenho trabalhado mais tempo, mas de facto a coligação liderada por Pedro Passos Coelho para Castelo de Paiva não acrescentou praticamente nada. Mas também percebeu-se em parte as razões de fundo, teve a ver com a questão da troika e um momento muito difícil que tivemos. José Sócrates foi pouquíssimo tempo, portanto já apanhamos um governo numa fase muito descendente, e numa fase curta, mas a diferença de António Costa para Pedro Passos Coelho, esquecendo o meu vínculo partidário,
é da água para o vinho, portanto, normalmente nós dizemos. António Costa, de facto, também cometeu os seus erros, mas na essência, de facto, tem-se traduzido, e muitos intervenientes que estão em vários organismos têm tido uma atenção muito grande com o Conselho, mas nós nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais, e ele também sabe disso, eu também lhe transmito as nossas preocupações, mas mesmo esta inclusão da variante da 222 do IC35 no plano reflete esta proximidade que existe com o nosso território, muito também alavancada no Pedro Nuno Santos, que é um homem do nosso distrito e que já conheço há muitos anos, desde a tal juventude socialista. Tenho esse privilégio de conhecer a ele e muitos belíssimos governantes que têm passado nos governos por força desse contacto, e gente que cresceu muito, mas sobretudo baseada no seu grande valor e na sua grande capacidade política, e portanto eu também me sinto orgulhoso de pertencer a esse naipe de pessoas que fizeram esse crescimento e se valorizaram também, mas de facto há uma diferença substancial. Pedro Passos Coelho esteve cá e António Costa ainda não esteve cá como Primeiro-Ministro, mas isso em termos práticos não teve efeito naquilo que foi a qualidade do trabalho prestado. De facto, António Costa tem sido bastante diferente, tem tido nele e nos seus interlocutores uma atenção muito maior com o nosso Conselho.